Aqui com o nosso vídeo quero falar sobre o zagueirão Bruno Melo, 30 anos de idade, um titular absoluto nessa zaga do Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro, participando de 18 partidas na primeira divisão, sendo 17 delas como titular. Jogador que dificilmente seguirá no Goiás para a temporada que vem. Quem disse isso também, o principal mandatário hoje, pelo menos o porta-voz da diretoria, juntamente com a torcida, com a imprensa, o Edminho Pinheiro, em entrevista à Rádio Band News de Goiânia, após um empate em 1-1 contra o Corinthians no último sábado, ele comentou sobre a situação do Bruno Melo. Vê com muita dificuldade a sua continuidade para o ano que vem e relatou também algo que eu já havia comentado com vocês nos últimos meses, né? A tentativa do Fortaleza em tirar o jogador do Goiás. A primeira tentativa aconteceu ali em meados de abril, né? Antes mesmo, ali em meados de março, o Fortaleza arrependeu cedo de emprestar o Bruno Melo ao Goiás, até porque é um jogador bastante útil dentro do atual elenco e até mesmo no cenário brasileiro, né? Um cara que pode fazer tanto a função como um zagueiro, um terceiro zagueiro e também um lateral esquerdo. E o Fortaleza tendo dificuldades também nessa atual temporada, nessas posições. Segundo o Edminho, algumas tentativas do Fortaleza em retirar o jogador do Goiás, entretanto isso acabou não acontecendo, já que obviamente tem estipulado uma multa, né, caso ambas as partes, qualquer um que fizeram a rescisão de contrato fora daquilo que estava estabelecido, teria que pagar uma quantia. Essa informação confirmada tanto pelo meu parceiro, inicialmente o Periquito Brisado, e posteriormente umas 3 semanas depois pelo portal O Povo no Ceará. Acontece da seguinte forma: o Bruno Melo ele tem contrato no Fortaleza até dezembro de 2024, no Goiás somente até o final desse Campeonato Brasileiro de 2023. O jogador inclusive teve interesse de retornar para o Leão do PC ali em meados de abril, porém o Goiás não tinha esse acordo junto ao Fortaleza. Apenas para o Bruno Melo sair do Goiás se tivesse uma proposta do futebol do exterior. Aí o Goiás teria que ou cobrir esta oferta ou vender o jogador, obviamente o Goiás ficando com um pequeno percentual de uma taxa de vitrine. Então essa era a única possibilidade do Bruno Melo deixar o Goiás. Tinha uma proposta do exterior e o Goiás ficando com uma pequena compensação financeira caso não quisesse cobrir esta oferta vinda de fora. Porém, um retorno para o Fortaleza não estava estipulado e o Goiás acabou recusando para o zagueirão seguir no maior do Centro-Oeste. Até mesmo houve uma tentativa da diretoria do Verdão, essa outra informação também do meu parceiro Periquito Brisado, de voltar, no caso o Bruno Melo retornar ao Fortaleza, e o Fortaleza emprestar um outro jogador para o Goiás, no caso seria o ponta esquerda Romarinho, né? Também acharia uma baita opção para a disputa da primeira divisão, isso ainda lá em meados de abril, lembrando que agora a janela de transferências já está fechada. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Bruno Melo. Não acho que seja um primor de zagueiro, sabe? Acho que o Bruno Melo, o ideal para ele seria uma função de um terceiro zagueiro, ali pelo lado esquerdo, um jogador que tem uma saída de bola muito boa, tem uma boa antecipação, um jogo aéreo também bastante qualificado. Porém o Bruno Melo, se ele precisar ir no lado direito, ele tem uma dificuldade tremenda. Só lembrar do gol do Vitor Roque contra o Goiás também, ou até mesmo aquele do Lima, né, contra o Fluminense na Serrinha, na hora que o Bruno Melo sai do lado esquerdo para dar um bote na direita, mesmo que esteja até relativamente bem controlada a situação, ele tem muita dificuldade porque obviamente é um lateral esquerdo de ofício. E tem um outro ponto também, o Bruno Melo, aquela saída de bola que ele tenta pelo meio, né? Ele acaba dificultando muito a saída de jogo. Foi assim, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, contra o Santos também, mas muito longe de ser um jogador ruim, nada disso, apenas que não é um jogador perfeito, porque na minha avaliação não está na posição ideal. Se o Goiás jogasse com 3 zagueiros e deixasse o Bruno Melo com um pouco mais de liberdade pelo lado esquerdo, acredito que ia render muito mais também participando, até mesmo, porque não, mais do jogo ofensivo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Gostaria muito de ver o Bruno Melo para o ano que vem. O Edminho já revelou essa dificuldade, sendo bem sincero, acho uma negociação muito improvável de acontecer para o ano que vem.